Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h02. Bom dia, começa agora na Santos FM 92,5. O programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia. Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia irá informar e debater os principais fatos da região e do país. Hoje, dia 17 de janeiro de 2017, uma super terça-feira. E a apresentação é dele, Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, caro Thiago Ferraz. Encontrou os documentos, felizmente. Graças ao bom Deus. Que o Thiago foi assaltado no domingo e conseguiu recuperar os documentos graças ao Facebook, né? O Facebook graças ao Facebook, bastante. Exatamente. Então, as coisas melhoraram, não é, Thiago? Exatamente. Graças a Deus. Seja bem-vindo à bancada aqui do Bom Dia CDL, como o Thiago já disse, programa jornalístico da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, os estúdios do nosso coordenador de produção, Rick Santos, e também o nosso convidado, ele reconduzido ao cargo de coordenador do Procon Santos, aliás, com muito mérito, né? A meritocracia imperou. E a gente cumprimenta o nosso comentarista e amigo Rafael Quaresma. Quaresma, bem-vindo, bom dia e sucesso nessa nova empreitada à frente do Procon Santos. Bom dia, Zé, Thiago, Rick, os ouvintes. O desafio agora é dobrado, não é? Então temos que avançar mais, aproximar cada vez mais o Procon da população, dos cidadãos, sobretudo dos consumidores. Esse é o lema, esse é o desafio e a gente espera utilizar sempre esse desafio como combustível, energia para alcançar os nossos objetivos. Estamos lá vindo das férias agora com a bateria recarregada, Zé Ri. Ok, vamos trabalhar hoje, 7h04, aliás tem vários temas inerentes aos direitos do consumidor hoje, agora você vai poder elucidar muito bem, como de fato sempre ocorre aqui na bancada e no programa Bom Dia CDL. Aliás, é uma aproximação natural desde o início do projeto. O presidente Nicolau Albeide, como representante dos lojistas, fez essa aproximação com o Procon. O diálogo é permanente para que a gente possa atender o consumidor, defender as prerrogativas não só do consumidor, mas também estabelecer uma relação justa, porque nem sempre, conforme diz o ditado, nem sempre o cliente tem razão. Quase sempre ele tem razão, mas nem sempre. E o Quaresma é importante para a gente possa balizar esse tipo de exercício do direito do consumidor acima de tudo e do cidadão. Thiago, quais são os temas que nós vamos abordar hoje? Nova lei do desconto à vista gera dúvidas no comércio da região. Gestantes enfrentam dificuldades para terem seus bebês na Baixada Santista, Zé. E se o ouvinte de antemão quiser participar, mandar algum questionamento para os nossos participantes, como é que ele faz? Nosso WhatsApp 991406444, 991406444 ou pelo telefone 3345-9507. Ok. E lembrando que o programa, Zé, tem a reapresentação, tem a reprise às 6 da tarde na web rádio da CDL. Você ouve através do site cdlsantospraia.com.br ou então você baixa o seu aplicativo através da sua plataforma, na Apple Store ou na Google Store, tá bom? No Play Store. Perfeito. E você que participa do nosso programa de hoje vai concorrer ao par de ingressos para o Cine Roxy, do nosso grande amigo Toninho Campos. Meu caro Thiago, e a lei do desconto? Pois é, Zé, a nova lei tem causado dúvidas em ambos os lados, né? Consumidor e empresário. A ocorrência mais frequente é quando o cliente exige que a loja dê o desconto quando opta pelo preço à vista em dinheiro. Muitos empresários não querem perder o cliente, mas há itens onde não há mais margem para qualquer desconto. O gerente de uma loja aqui do Gonzaga, entrevistado pela produção, informou que o patrão também tem procurado comprar à vista dos fornecedores para buscar um desconto de 10% a 15%, para assim conseguir repassar o desconto para o cliente que paga à vista em dinheiro. Lembrando que a medida provisória número 764/2016 permite que lojistas cobrem preços menores de quem pagar à vista em dinheiro ou maiores para quem pagar no cartão de crédito. Contudo, a escolha de aplicá-la fica por conta do comerciante. Ela foi assinada pelo presidente Michel Temer no fim do ano passado e faz parte do pacote de estímulos microeconômicos do governo federal. Primeiramente, eu acho que o jornalista, a gente não pode deduzir que todas as pessoas sabem. Por que esse desconto no dinheiro? Porque as administradoras de cartão, no crédito e no débito, elas cobram uma taxa, né, variável, que vai de 5% a 7%, se eu não me engano, dos lojistas para fazerem uso do sistema, não é? Então, quando o consumidor paga no dinheiro, teoricamente há uma margem maior para desconto.
aplicada pelo consumidor. Eu quero que o Quaresma desenhe todo esse quadro e com certeza já chegaram até o PROCON as principais dúvidas desses consumidores a respeito dessa nova, essa normativa aplicada por meio de medida provisória. Vamos lá, Zé. Bom, só complementando o que você disse, teoricamente não haveria incidência, a cobrança dessa taxa para o pagamento à vista, em espécie, em dinheiro, não é? Agora, a questão aqui, acho que é até importante a gente debater isso para forçar a reflexão do nosso ouvinte. A questão aqui, ela transcende apenas o direito do consumidor, tem aí um viés de direito econômico, tem também a questão até mesmo do direito constitucional, a começar pela ferramenta utilizada, pelo remédio utilizado, né, que foi a medida provisória. O que acontece? A gente se pergunta primeiro se era caso de medida provisória, porque a medida provisória, tal qual está na Constituição, ela só pode ser feita, elaborada, baixada se houver um caso de relevância e urgência, não é? E essa questão, ela já vem sendo debatida há bastante tempo, ou pelo menos tratada aí há alguns anos até, se isso vai ou não, e se de fato essa medida vai de encontro a origem de todo o problema, que é a tal taxa cobrada pelas administradoras, que, vamos aqui também fazer justiça, não é? Não apenas diz respeito ao prazo, aos 30, 40 dias em relação ao repasse feito ao lojista, comerciante, como também absorve de certa forma o risco do não pagamento daquela transação, não é? A partir do momento que o consumidor opta pelo pagamento, falando aqui do cartão de crédito, e a transação é aceita, todo o ônus, todo o risco passa a ser da administradora. É bem verdade que o lojista, o comerciante, demora a receber aqueles valores, tem o desconto do percentual praticado, mas de certa forma tem uma segurança, diferentemente daquilo que acontece, por exemplo, no cheque, não é? No cheque eu posso consultar o histórico, SPC, Serasa do consumidor, do cliente, e ainda assim eu não tenho uma segurança, uma certeza de que quando da apresentação daquela cártula o título de crédito será compensado, o cheque será compensado. Pode ser que o cheque não tenha fundos, volte, todo esse risco é meu, não é? Então, é importante a gente dizer que nesse leque de serviços que a administradora de cartão oferece, presta, tem também o risco da transação absorvido por elas. Agora, primeiro ponto para a gente refletir, então, a questão da medida provisória. Era o remédio adequado? Sinceramente, penso que não, mas é o que foi utilizado, é uma prerrogativa do presidente da República, e aqui digo em termos mais técnicos até, não é? Porque não quero nem expor a minha opinião, falo já rapidamente, logo mais, mas a princípio trazendo toda essa contextualização. Então, primeiro, não precisaria ser através de medida provisória, que, como disse a reportagem, falou o Tiago, tem força de lei. Então, desde dezembro do ano passado, ela está valendo. E aí está valendo em que termos? Porque a medida provisória, ela é extremamente sucinta no que diz respeito a esse tema, né? Ela fala primeiro numa faculdade, uma prerrogativa, pode conceder desconto, ninguém está obrigado a trabalhar preço diferente mediante forma de pagamento. O que antes nós tínhamos era uma proibição, embora já debatemos isso aqui, falamos antes, os PROCONs de um modo geral, mas sobretudo o PROCON de Santos flexibilizava esse entendimento em relação à pechincha feita pelo consumidor, porque nós sabemos que é, por outro lado, um costume arraigado no mercado de consumo. Então, sempre quando havia aquele tete a tete, aquela conversa direta entre consumidor e o lojista, em que o consumidor optava pelo pagamento em dinheiro e o lojista, então, também concedia um desconto, nós não víamos isso como uma prática abusiva, o que não se podia fazer, e agora há essa possibilidade, há essa faculdade, é do lojista estabelecer preços distintos, preços diferentes, de acordo com a forma de pagamento eleita, escolhida pelo consumidor. Então, é uma faculdade, não há uma imposição. E aí o que é importante, porque vem gerando dúvida, você falou, o que chega no PROCON? E tem chegado esse tipo de questionamento, tanto por parte de consumidores, quanto por parte de comerciantes. E aí aproveito o espaço para dizer, não só porque é da CDL, mas porque também vimos fazendo isso. Você, Zé, que acompanhou no ano passado, no início de dezembro, a palestra que fizemos lá na CDL, essa aproximação salutar, sadia com a Câmara de Dirigentes Lojistas, nós colocamos toda a estrutura do PROCON também à disposição do comerciante, do lojista, sobretudo dos menores, para que eles esclareçam as dúvidas. E aí o que chega pra gente nesses dois pontos? A questão relacionada ao percentual. A medida provisória não fala do percentual, se é 5, se é 10, se é 15, se é 2, se é exatamente o percentual relacionado à administradora de cartão de crédito, quanto ela cobra.
E também ela não esclarece expressamente a necessidade de afixação desses preços diferenciados. Aí nós nos socorremos do decreto que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor. O decreto 2181 de 97, e ele trata da fixação do preço, dentre outros temas. Tem uma lei de 2004, se não me falha a memória, que discrimina isso de forma mais detalhada, mas aí sim, se o comerciante que não está obrigado a conceder desconto para pagamento em dinheiro, mas pode fazê-lo, se optar por fazer, ele precisa então deixar claro ao consumidor, ao cliente, quais são os preços praticados. R$100 no crédito, por exemplo, 90 no débito, se for 10% de desconto. E o que, do ponto de vista do comércio, que eu digo, é que muitas vezes existe aquela prática assim, pô, quanto é que é, tal, qual é o desconto que você me dá, tal, no dinheiro, e às vezes o consumidor insiste em pagar no cartão, já com o desconto já acordado, né? Que é uma saia justa, e aí como é que deve agir o comerciante? Não, agora é possível essa distinção, essa discriminação. Até antes, na verdade, qual era o lema? Que o preço era único, não é? Independentemente da forma de pagamento, claro, deixando de lado aqui quando entra um outro agente na jogada, como por exemplo o agente financeiro, que empresta o dinheiro para o consumidor, na verdade paga o lojista e se subroga lá no direito de crédito do consumidor. Era uma outra situação. Então eu tenho o banco, eu tenho a financeira, eu tenho alguém participando da relação. Nesse caso não, continua consumidor e comerciante. Antes, se o comerciante concedesse desconto para pagamento, ele teria que aplicar no cartão de débito, no crédito, no cheque, não importa. Agora não mais. Agora ele pode, de fato, conceder esse desconto único e exclusivamente para pagamento em dinheiro. Que veja, Zé, rapidamente aqui mais algumas considerações também para uma elucidação, para uma análise completa por parte do ouvinte, para ele formar aqui o seu entendimento. Se a gente for analisar, de certa forma é o que vem acontecendo em larga escala no mercado de consumo. A ANAC, ano passado, e ainda está em consulta pública, tá? Mas agora a partir de março, se eu não me engano, e na semana que se comemora o Dia Mundial do Consumidor, naquela semana de 15 de março começa a vigorar a cobrança das franquias de bagagem, né? Na verdade, nós não teremos mais aquele peso embutido na passagem, e o consumidor que tiver a necessidade de utilizar esse serviço como se fosse um acessório do principal. Qual é o negócio principal ali da companhia aérea? Transportar pessoa ou coisa. Qual é o acessório? No caso de transporte de pessoa, o despacho de bagagem. Eles vão começar a cobrar. Então, de certa maneira, há uma tendência em se individualizar cada vez mais o produto ou serviço prestado. E nesse caso, não se trate de individualização, porque o produto continua sendo o mesmo, comercializado, ou o serviço prestado, mas há uma tendência em individualizar a forma de pagamento. Então, aqueles que optarem pelo pagamento em dinheiro poderiam, em tese, ser contemplados com essa flexibilização, com a concessão desse desconto. Eu arremato só para dizer o seguinte: a gente não pode perder de vista e não pode esquecer que foi política pública, política de Estado nos 12 anos do governo PT, e começou antes até, lá no finalzinho do governo Fernando Henrique, uma tendência de disseminação de cartão de crédito para a população. Se outrora lá, se mais anteriormente o cartão de crédito era concentrado nas classes mais abastadas, classe A, classe B, hoje você tem uma pulverização para classe C, D e E, e uma adequação, uma adaptação, na verdade uma formação de conduta da população em utilização do cartão de crédito. Eu cheguei a ver aqui no nosso programa de apoio ao superendividamento pessoas que tinham um cartão que não sabiam nem que depois tinha que pagar fatura. Quer dizer, você vê a que ponto nós chegamos em relação a essa facilidade de ter acesso a cartão de crédito. Pois bem, a partir do momento que por mais de 10 anos você faz como política de Estado, política pública, essa disseminação de cartão através de uma medida provisória, relevância e urgência, sinceramente nesse caso não me parece existir, mas enfim, medida provisória, relevância e urgência, com força de lei você muda da água pro vinho do dia pra noite. Então, o que antes era tratado como uma forma de proteger o consumidor, simplesmente com a criação e baixada medida provisória, você inverte isso e tem força de lei, pode conceder desconto. Aqueles hábitos arraigados ao longo de anos ou de décadas agora precisam ser mudados de dezembro para janeiro, e essa é a nossa realidade. Consumidor certamente terá uma mudança de hábito. Aqueles que tiverem poder aquisitivo, tiverem liquidez, tiverem o valor. Claro, antes era interessante, eu ganhava milhagem no cartão, eu ganhava tempo para pagar e era o mesmo preço. Agora, aqueles que têm um maior
poder aquisitivo podem alterar a forma de agir e optar pelo pagamento em dinheiro. E aí fica, por último aqui, paro de falar, já passar aqui pro Jorge também, mas só para dizer, será que nós vamos alcançar, proteger e atingir aqueles mais necessitados ou que têm o menor poder aquisitivo? Penso que não, essa medida provisória vai acabar protegendo ou facilitando ou criando uma benesse a quem na verdade era usuário frequente, tradicional do cartão de crédito. Agora são 7h17, às 7h17, a opinião do nosso ouvinte, Thiago. Luiz Carlos do Gonzaga ZR diz assim: o grande problema para mim é a questão da segurança. Ele diz o seguinte, que foi comprar um celular de R$800, ele pegou um táxi com o objetivo de se sentir mais seguro com esse dinheiro no bolso. Então, portar dinheiro hoje também é atividade de risco. Agora, só no final desse bloco, tá, quero ouvir o Jorge também, aliás, complementando aqui o Dr. Jorge Tadeu, que já está conosco aqui na bancada, sobre o que nós discutimos ontem. Eu já sei mais ou menos a opinião do Quaresma, mas eu quero ouvi-lo, porque é a questão do Uber, né, que a prefeitura vai tomar a iniciativa de mandar um projeto de lei para a Câmara para regulamentar o Uber aqui na cidade de Santos. Como é que você vê esse fato, Jorge? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro, em relação a essa questão do Uber, eu acho que é a força da evolução. Eu acho que, assim, certamente ao longo da história aí da sociedade já tiveram determinadas profissões, determinados cargos que tiveram que se reinventar, que tiveram que se remodelar em função da modernidade, em função da competitividade. E aí, fazendo um paralelo com essa questão do desconto, eu espero que por trás dessa medida provisória, assim como por trás dessa discussão sobre o Uber, exista um conceito com o qual a nossa sociedade, a sociedade brasileira, precisa se adaptar e se integrar, que tem que ser a nossa capacidade de tratar desigualmente as desigualdades. Nós temos um hábito social comunista de pensar que nós conseguimos resolver uma sociedade tratando igualmente as desigualdades. Isso aí é uma balela. Nenhum país conseguiu evoluir a sua sociedade e dar o conforto que se esperava, porque obviamente a intenção dos criadores desse tipo de conceito foi das melhores, mas não foi bem sucedida, e a gente tem que entender isso. Então, qualquer medida que não leve em consideração as desigualdades vai gerar uma falsa sensação de justiça. Não, o rico e o pobre estão sendo tratados iguais. Então, se a gente fizer um paralelo muito simples, qual é um grande marco para o tratamento desigual das desigualdades? São as leis de acessibilidade. As leis de acessibilidade são isso. O sujeito tem que colocar na sua calçada determinados artefatos para que o deficiente visual consiga se locomover. O semáforo tem que ter um sinal para o deficiente visual. E assim, o programa de TV precisa ter a linguagem para os deficientes auditivos. Isso é tratar desigualmente as desigualdades. Isso lá no longo prazo, obviamente não no curto prazo, vai trazer uma sensação de justiça. Então, voltando em relação à questão do Uber, Uber é a modernidade, não tem jeito, não importa se eu concordo ou se eu não concordo. O Uber é o novo, e o novo sempre vai ser confrontado. Eu acho que a sociedade, e principalmente as autoridades políticas, precisam lapidar para que dentro dessa modernidade não exista predadorismo, não exista um excesso de margem para os administradores em detrimento do desespero de um sujeito que está desempregado e compra um carro para usar o Uber. Eu acho que esse é o trabalho da autoridade pública. Agora, a gente ficar aqui discutindo a luta contra... É a mesma coisa que eu falo assim, olha, eu vou acabar com o computador porque o computador extinguiu os cursos de datilografia. É assim que funciona. É a evolução da sociedade. Se a gente ficar nessa miopia,
nostálgica, a gente não vai conseguir resolver absolutamente nada. 7h22, vamos pro primeiro intervalo. Eu quero ouvir o Quaresma sobre essa questão do Uber, porque com certeza o poder público vai estabelecer parâmetros para o funcionamento desse transporte, digamos assim, alternativo, hoje alternativo até clandestino, vamos dizer assim, na cidade de Santos, por força de lei municipal. Acho importante retomar esse tema devido à presença do Rafael Quaresma aqui na nossa bancada. Jorge já se colocou com muita propriedade. Nós voltamos a esse assunto já já. Bom Dia CDL retorna em 2 minutos, 7h22. De volta com o Bom Dia CDL, aqui Zé Torquato, agradecendo demais a sua presença, a sua audiência, a sua participação aqui no nosso programa, que vai até as 8 da manhã, na bancada dos comentaristas, Rafael Quaresma, advogado, coordenador do Procon Santos, e o Dr. Jorge Rogas de Oliveira, médico, clínico geral, intensivista, empresário também. 7h24, o programa segue e nós vamos saber como é que está a situação, como é que está a situação para Balsas e Estradas. Por favor, Thiago. Balsas e Estradas. Vamos lá começar aqui com as estradas, viu, Zé? Estradas, sistema Anchieta Imigrantes, opera em 5x5, lentidão apenas pela Anchieta, sentido São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10, devido ao excesso de veículos. Na Imigrantes, o tráfego flui normalmente. Nas balsas, travessia Santos Guarujá, 7 balsas em operação, o tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Na travessia Guarujá Bertioga, 1 balsa em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. Na travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas estão operando e o tempo de espera é de 30 minutos nos 2 lados. Obrigado, Thiago. 7h25, voltando ao Uber. Nós já falamos desse tema ontem, o Rafael, eu queria que você fizesse uma análise final dessa questão. Agora o Uber está aí em vias de ser regularizado. Eu sei que você sempre se manifestou favoravelmente à operação do Uber na cidade. Queria saber a sua opinião agora com esse advento aí, essa possibilidade concreta de regulamentação na cidade de Santos. Me manifestei, inclusive, na audiência pública de setembro de 2015, quando esse tema tinha sido debatido no encontro de todos os PROCONs municipais, aquela reunião nacional do Sistema de Defesa do Consumidor, e a pauta era justamente a questão, a legalização, na verdade nem a legalização, mas as tratativas em relação ao Uber sobre a ótica do direito do consumidor. Então, tive a oportunidade, fui a voz dissonante lá na audiência pública na Câmara Municipal de Santos, acerca da legitimidade, da possibilidade da prestação desse serviço, não é? Que é o que o Uber faz, e agora se verifica esse reconhecimento, ou na verdade essa tentativa de regularização, porque se vê e se viu realmente que é praticamente impossível, seja pelo Marco Civil da internet, seja por outros preceitos legais, você querer barrar, seja a tecnologia, seja algo que está inclusive previsto, muitos discutem isso, mas está previsto no Estatuto da Mobilidade, né, no Estatuto Nacional da Mobilidade de 2012, a possibilidade do transporte privado individual, que é o que faz o Uber, diferentemente do transporte público individual, que é o que faz o taxista, e aí conta com a concessão do Estado. Sem entrar aqui naquela discussão que a gente já falou, se a concorrência é desleal ou não, tem parecer do CAD no sentido contrário, dizendo que não há concorrência desleal, são players diferentes no mercado, segmentos distintos nesse mercado de transporte. O que eu notei também, Zé, que aí me parece, isso é um achismo meu, até porque eu não falei com as autoridades competentes envolvidas nesse sentido, mas o que me parece é que pela sinalização dada pelo Poder Judiciário, sobretudo o Tribunal de Justiça de São Paulo, que vem concedendo sucessivas liminares em mandados de segurança impetrados por uberistas, vamos assim dizer, se verificou que é mesmo necessário regulamentar, normatizar ou flexibilizar, seja lá o termo que a gente quiser utilizar, a lei que proíbe, não é? Porque, na verdade, as pessoas que prestam esse serviço de Uber vão ao judiciário e encontram guarida, encontram respaldo no Poder Judiciário. Quem está nos ouvindo, basta jogar no site do Tribunal de Justiça, procurar lá por Uber, mandado de segurança, concessão de liminar, e liminarmente a ordem é concedida, porque se verifica a inconstitucionalidade formal e material de leis municipais nesse sentido, e aí não é uma
exclusividade de Santos, ao contrário, o que se questiona é a competência, sob o ponto de vista constitucional, dos entes federativos, na verdade, dos municípios, legislarem sobre esse tema, que é um tema privativo da União, e que, por sua vez, como dito antes, a União já o fez quando da edição do Estatuto da Mobilidade. Então, em linhas gerais aqui, finalizando, se houvesse a intenção de proibir, isso teria que se dar no âmbito federal, e aí sim alterando o Estatuto da Mobilidade, que é uma lei relativamente recente, aí agora vai fazer 5 anos, né, de 2012, portanto lá há essa previsão, há essa possibilidade de prestação de serviço pelo Uber. Então, eu entendo, não há mais tempo, a gente vai avançar na nossa pauta, mas entendo que vai haver uma tentativa de regulamentação com uma espécie de controle, né, querendo parâmetros de fiscalização poder público, para que sejam vistas as exigências de conforto, de segurança, da parte da responsabilidade civil, para normatizar tudo isso. Claro, evidentemente que os taxistas são contra, o sindicato até falou em medidas drásticas, né, de protesto, caso isso aconteça, mas isso vai ficar para uma outra edição, porque nós temos agora a questão das gestantes enfrentando dificuldades para terem seus bebês aqui na Baixada Santista. As gestantes que moram nas cidades da Baixada Santista têm encontrado dificuldades para terem bebês em hospitais da região. Os motivos são os mais variados, como a falta de equipamentos, maternidades fechadas ou até mesmo a superlotação. Na Santa Casa de Santos, um cartaz afixado em um vidro informa que o local está lotado e sem condições de atendimento. O cartaz ainda indica que as gestantes procurem os hospitais Silvério Fontes, Guilherme Álvaro e até mesmo o Hospital dos Estivadores, que apesar de inaugurado politicamente no mês passado, ainda não está funcionando por conta de um vazamento de gás. Agora, deixa eu falar aqui com o Jorge, que é médico, estranheza essa forma, né? As pessoas não são nem admitidas, nem para verificação se é realmente o teor da matéria está 100% de acordo com o que aconteceu mesmo, mas o relato que nós temos é exatamente esse aqui. Não se sabe o estado em que essa gestante está, me parece algo incomum e inadequado você colocar uma porta como se fosse um estabelecimento comercial que você fala, mudamos, estamos atendendo agora. Puxa vida, né? Eu não acho isso nada razoável. Assim, Zé, eu acho que é um tema polêmico, talvez. Sim. Tão polêmico quanto o da lei. Eu vou, obviamente, tentar Você até me perdoa porque eu já coloquei a minha opinião, não deveria fazer isso, mas eu já fiz o juízo de valor, nenhum. Então você fica à vontade para analisar a situação de acordo com o que foi descrito pelo Thiago. A gente Thiago. precisa estender o assunto aí de uma forma ampla para que o nosso ouvinte tenha a imagem mais clara possível. Em primeiro lugar, na minha opinião, tudo isso que está acontecendo na maternidade, como acontece na emergência, como acontece em uma série de coisas do SUS, é um monstro que o próprio governo e a incapacidade de administrar criou. Nós vivemos aí o que eu repetidamente falo, que é a falta de profissionais na administração pública. A administração pública, ela é inundada de pessoas que são colocadas por favor, por troca e sabe-se lá pelo quê. E obviamente que a sociedade paga um preço por essa ineficiência. Eu não vou nem usar outro termo para não ser mais agressivo. Ineficiência operacional. A estratégia foi ruim e a ineficiência foi pior ainda. Vamos falar em primeiro lugar dessa questão da Santa Casa. A Santa Casa já há muito tempo, por uma questão de leis que foram ao longo dos anos sendo criadas, deixou de ser uma instituição 100% pública. Ela é uma instituição que, para poder ter o rótulo de Santa Casa, ela precisa que 60% do seu volume seja vinculado ao sistema público, e o restante ela pode fazer com clientes do sistema de saúde privado. Só que ela depende de recebimento. Se o dinheiro não vier, o governo não subsidia, porque ela não é um hospital público. Então, essa nova administração, de forma muito corajosa, eu não estou aqui para fazer média nenhuma, mas de forma muito corajosa, eu diria até audaciosa, está enfrentando esse problema. Uma vez eu escutei um administrador falar um negócio muito legal, que o governo brasileiro tem o hábito de querer fazer saúde da Suécia com dinheiro da Nigéria. Isso é um fato. Eles querem pagar. Vamos falar
especificamente sobre essa questão da maternidade. Existe a possibilidade de uma Santa Casa ou de um hospital público se vincular a uma rede do Sistema Único de Saúde chamada Rede Cegonha. Rede Cegonha. Rede Cegonha é uma rede de atendimento focada no atendimento a gestantes, no atendimento obstétrico. Da mesma forma que existe a RUE, que é a Rede de Urgência e Emergência, para pronto atendimento. Se você olhar as exigências que a Rede Cegonha demanda, você chega à conclusão de que o que o SUS vai pagar para aquele hospital ter a Rede Cegonha não se banca. Eu vou dar um exemplo para você. A Rede Cegonha exige uma unidade de terapia intensiva com médico 24 horas por dia para pacientes obstétricas que estiverem com complicação. Isso não se paga. Então, ou o governo subsidia isso, gasta sem lucro, tem prejuízo operacional para ter uma situação dessa, ou não tem como ele transferir esse prejuízo para a iniciativa privada. E a Santa Casa, por mais que ela seja um local filantrópico, ela é uma instituição privada que segue leis específicas das Santas Casas. Então, na verdade, o que está acontecendo por trás daquele... como administrador, isso eu sou, o que está por trás daquele cartaz é o seguinte: não podemos atender porque o seu pagador, o seu subsidiador, que é o SUS, não está me pagando. Então eu não posso fazer de graça porque eu não tenho foco nisso. Quem tem que fazer de graça é o governo público. Quem tem que abrir a maternidade é o Guilherme Álvaro, que em plena essa crise colocou um cartaz de que o pronto-socorro está sob nova reformulação. E que é o único hospital 100% público, enquanto o Hospital dos Estivadores não for totalmente operacional, é o único hospital 100% público da nossa cidade. Então, existe uma transferência de responsabilidades que o governo se omite. E aí, obviamente, criam-se fantasmas do sujeito ou da administração audaciosa que fala: olha, de graça eu não vou trabalhar mais. Pior, não é de graça, é pagando para trabalhar, eu não vou trabalhar mais. Porque é o que acontece. É o que acontece. Quando eu participei da administração da Santa Casa, cada R$3 de custo do atendimento gerava R$1 de receita no Sistema Único de Saúde. Tudo bem, tinha ineficiência da instituição? Tinha, ok. Mas 3-1 negativo. Então, assim, precisa ficar claro isso. O governo tem metas, ele quer ele quer criar uma saúde de primeiro mundo. Isso tem preço. Preço alto. Tem preço. Inclusive. Saúde, fica aquela discussão, né, demagógica. Não, saúde não é negócio. Saúde é um bem da vida das pessoas. Ok, mas tem custo. Tem custo. Se tem custo, tem que ser maximizado. E se tem que ser maximizado o custo, até onde eu sei, para você maximizar o custo, você tem que negociar com os seus prestadores e fornecedores. Então, assim, saúde tem que ser feita com dignidade, com responsabilidade e principalmente com moral. Muito mais importante do que ética é a moral. Mas que ela tem custo, que a nossa sociedade precisa entender, que o governo precisa entender, que não adianta transferir, porque as Santas Casas estão todas em frangalhos por conta disso. Por conta disso. Porque as leis não se atualizam. Hoje, uma parceria público-privada através de uma OS gera um resultado muito melhor do que uma parceria de uma Santa Casa. E como é que fica? As Santas Casas que cuidaram da saúde do sujeito que não tinha plano, que não tinha os institutos e etc., por 500 anos, agora estão relegadas a contratos que são deficitários. A gente não quer falar, mas na verdade acontece o que se vê aí à torta e à direita, me perdoe até a expressão, Jorge Zerri, mas é mesmo essa ou mercantilização ou, de certa forma, essa customização da saúde, não é? E muitas das vezes aonde deságua tudo isso? No Poder Judiciário. Você tem, isso também é tema de debate entre os órgãos de defesa do consumidor, é pauta do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a tal judicialização da saúde, até mesmo um ativismo judicial por conta disso, né? Porque o que acontece?
quando provocado o Poder Judiciário, ele tem a incumbência de resolver aquele conflito de interesses, na verdade, de tentar encontrar uma solução. Muitas das vezes a resposta é até mais técnica, ele não a tem, mas acaba decidindo com as informações trazidas nos autos. Muitas das vezes também em sede de cognição sumária, quer dizer, só com a versão trazida pelo autor e na grande maioria, eu não tenho aqui percentual para ilustrar, mas eu diria aí que na casa de 80%, 90% as decisões são favoráveis aos usuários, cidadãos, consumidores, usuários dos planos de saúde, sem que essa conta, sem que esse equilíbrio financeiro, econômico-financeiro do contrato feche. E é isso mesmo, quer dizer, tem preço, tem custo. O que é talvez mais importante aqui a gente refletir, já que está não que seja a mesma coisa, mas só aproveitando, não é? Já que está passando aí pela Berlinde por uma reestruturação o sistema carcerário, dada a sucessão de notícias ruins aí, de rebeliões, mortes, etc., que vem sendo noticiado pela mídia, já passou da hora da gente rediscutir de forma séria essa questão do sistema público de saúde, porque muito se fala em falta de dinheiro, mas muito se fala também, Jorge, na falta de utilização adequada dos recursos, porque em muitos dos casos não falta o recurso, mas falta um gerenciamento melhor, uma melhor utilização, e aí a gente bate que não é uma questão exclusiva da saúde, mas você vai para as outras áreas, gestão, segurança, educação, etc, 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 em que a falta de planejamento, e você não quis falar, mas eu acho que o termo que você queria usar era a falta de competência, justamente acaba criando um embaraço, uma dificuldade, além daquelas dificuldades inerentes ao tema que é espinhoso, saúde, educação e por aí vai, segurança. E você sabe, Rafael e Zé e amigos, o estado de São Paulo, por exemplo, se você fizer a somatória do estado inteiro, invariavelmente você tem leitos ociosos hospitalares vinculados ao SUS no estado de São Paulo. Mas Jorge, como que acontece isso? Em Santos a gente está com esse problema de maternidade e no estado tem falta de leito. Porque nós, como administradores públicos, a administração pública brasileira insiste em criar igualdades em desigualdades. Então, por exemplo, o sujeito vai lá visitar uma cidade que tem 20 mil habitantes e faz um hospital de 150 leitos. Conclusão, aquela população não tem giro, graças a Deus, de doença para ocupar os 150 leitos. E aonde deveria ter um hospital de 450 leitos, não tem. Por quê? Porque faz-se uma distribuição demagógica e irracional, sem levar critérios de ponderação, sem o mínimo de estratégia. Enquanto nós não entendermos que a gente precisa metrificar a sociedade como um todo, qual é a demanda que precisa no Amazonas? É a mesma que precisa em São Paulo? Ou é a mesma que precisa em Porto Alegre? Não. Então, esse ponto, né? Esse ponto de que a gente precisa pensar as nossas ações com o máximo de estratégia e, consequentemente, de eficiência, é que faz falta. Foi o que você falou. Existe uma série de recursos. O Brasil, para poder ganhar um certificado das Nações Unidas em relação ao tratamento de HIV, como uma correção da falta de medidas preventivas na década de 80 e de 90, que levou o Brasil a ser um dos países com o maior número de casos de AIDS do mundo, o Brasil deixa de atender a maternidade. Então a gente precisa ter um pouco mais desse inconsciente coletivo, dessa visão um pouco mais coletiva em busca de um resultado melhor para a sociedade. Então, só para terminar o assunto, a Santa Casa retornou ao atendimento às gestantes a partir das 16 horas de ontem, né, segundo o diretor técnico do hospital, Dr. Alex Gonçalves Macedo, que é uma pessoa muito séria, acima de tudo. Eu endosso as palavras do Jorge, a nova administração aí pela subtenência Augusto Cabo de Casa, fez um trabalho de contenção de custos, revisão de contratos e procedimentos, não é? Evidentemente que às vezes as coisas pode não ter sido feitas da maneira mais adequada, mas esse problema que o Jorge levantou realmente é uma questão de sobrevivência da Santa Casa, não é uma questão de visão administrativa, não, é da própria sobrevivência da instituição. Nós vamos voltar a esse assunto e aí fica aí mais uma vez registrada, né, até pela negação
de um fato, o fortalecimento da ideia, né? A falta que faz hoje, nós não temos ainda os hospital de ativadores que vai atender a maternidade também, vai atender a obstetrícia e tudo mais, né? O fato desse equipamento não estar disponível, nós sentimos um pouquinho desse peso ontem com esse episódio da Santa Casa. 7h43, tem mais manifestação do ouvinte, Tiago? Tem a participação da nossa ouvinte, a Carolina, do bairro do Imbaré, que diz assim: Zé, a política não tem especialização em saúde, e se tem gestores, eles são ruins, porque se não pagamos privado, ficamos na rua. Então, vamos agora para mais um intervalo aqui no Bom Dia CDL, programa jornalístico da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigente Logista Santos Praia. Deixa eu falar para você do apoio cultural da Design Gallery. Design Gallery é espetacular. Quantos itens, quantas novidades para sua casa, utilidades para você domésticas, peças de decoração, campeoníssima em listas de casamento, chabar, presentes finos e muito mais. 6 vezes eleita consecutivamente no Top of Mind como uma das lojas mais queridas e mais lembradas da Baixada Santista. Design Gallery tem 2 endereços para você: Marechal Deodoro 98 no Gonzaga, tem estacionamento na loja, e também nas Verdes Sodré 3 no Boqueirão. Design Gallery sempre conosco aqui no Bom Dia CDL. 7h44, voltamos já. Estamos de volta com o programa Bom Dia CDL, 7h45, aqui Zé Torquato, ao vivo até às 8 da manhã. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, justamente neste horário. E ao meu lado aqui o Tiago Ferraz, que vai convidar o nosso ouvinte a participar do nosso programa. Mande sua mensagem, ligue para nós, participe conosco. Nosso WhatsApp, Zé, é o 991406444, 991406444, ou pelo telefone 3345-9507, 3345-9507, lembrando que existe sempre de segunda a sexta às 6 da tarde, na web rádio da CDL Santos Praia, a representação do nosso jornal sempre às 6 horas da tarde, Zé. Muito obrigado, Tiago, e quero lembrar também que os nossos ouvintes participarem hoje do programa, ou ligarem para nós, participarem, vão concorrendo ao par de ingressos para o Cine Roxy. E eu quero falar do apoio cultural da APO Planos Odontológicos Empresariais, referência, atendimento odontológico para os funcionários da sua empresa. É um plano que reúne aí cerca de 60 mil vidas, principalmente aqui na Baixada Santista e na região de Sorocaba, que tem certificação pelos ISO 9001 em todos os departamentos. É um atendimento referencial, com uma central exclusiva somente para os associados aí, os beneficiários do plano, que aliás está à sua disposição. 2104-4000 é para pessoas jurídicas a partir de apenas 3 vidas. 2104-4000, ou então acesse apeodonto.com.br. Um grande abraço, meu amigo Jorge Saad, apoiador cultural do Bom Dia CDL, que vai para o Radar Nacional. Em Minas, mortes suspeitas por febre amarela chegam a 47. Já há 2 casos no Espírito Santo, na divisa com Minas Gerais. Então, Jorge, essa questão da incidência da febre amarela em Minas, uma pesquisadora da Fiocruz, até nós falamos isso ontem, ela relacionou ao desastre de Mariana, porque talvez os biomas tenham sido alterados ali, principalmente no Vale do Rio Doce, do Mucuri e até no Jequitinhonha, já avançando por aí, né, esse rastro. Você acha que é factível essa relação? Ou é difícil dizer? Eu acho que sim, mas é preciso um pouquinho mais de análise, porque a gente tem que lembrar que algumas regiões do estado de Minas Gerais são chamadas zonas endêmicas, né, da febre amarela, ou seja, são regiões em que aquele local convive quase que em caráter permanente com a febre amarela. Assim como na nossa região aqui da Baixada Santista, nós somos uma zona endêmica de dengue. A gente convive com casos de dengue o ano inteiro. Existem surtos periódicos ou até situações epidêmicas por uma questão quantitativa, sim, mas existem casos de dengue praticamente o ano inteiro. Então, é difícil de você precisar se o acidente tem relação com essa situação, porque nós estamos vivendo uma onda de calor muito grande, nós tivemos um ano que foi excessivamente chuvoso, isso foi no território todo, então existem alguns fatores que interferem nessa análise para a gente chegar à conclusão correta. Sem dúvida, eu sou inclinado a concordar com a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, diga de passagem, é uma fundação extremamente conceituada e respeitada no mundo inteiro, não somente no Brasil, que merece uma atenção de se esgotar essa pesquisa e essa análise para saber qual a relação direta ou indireta do acidente
com esse surto agora, e principalmente com a questão da gravidade, né? Da agressividade desse surto, né? E agora, eu acho que ainda precisa de um pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais de dados para eles terem certeza sobre isso. Inclusive estão investigando, né, para testar se realmente esses óbitos foram por conta da febre amarela. Tudo indica que sim, mas nós não podemos usar de achismo numa questão tão séria, né, Jorge? Não tem como, não tem como. A linha é essa. Bom, vamos falar então da questão do sistema prisional. Tem a manifestação do defensor público Carlos Eduardo Paes. Vamos lá, Tiago. Defensor Público da União rebate crítica à ação que pode liberar presos. Passa aqui ao advogado Rafael Quaresma, não é exatamente a área dele, mas o defensor público geral da União, ele fala o seguinte, que ele não é questão de direitos humanos, ele diz que é questão de se cumprir determinações do Supremo Tribunal Federal que não estão sendo cumpridas, como por exemplo, uma súmula vinculante e tem uma decisão que não permite que as cadeias recebam mais presos do que a sua capacidade. E aí, Quaresma? Então, tá boa a pauta, porque tá direito e saúde, você tem um médico, um advogado, então você tá coberto. Você pode ter certeza que você viu que eu nem opinei, depois dessa aula exatamente. Do Jorge lá sobre a questão da febre amarela, a realidade de Minas Gerais, eu fiquei na minha aqui, porque eu falei, deixa que eu falo sobre ou o sistema prisional ou a questão aqui do defensor público. Mas, Zé, brincadeiras à parte, você vê que o que o Jorge falou há pouco para a realidade da saúde não é diferente da nossa realidade para o judiciário ou para o sistema prisional, ou seja lá o que for. E por detrás de tudo isso, o que você tem, né, em linhas gerais aí? A ineficiência do Estado, porque ainda outro dia eu falei disso, não me lembro com quem, mas o pior de tudo é que essa conta, acho que a gente falou aqui no programa, ou foi no Bom Dia Baixada, enfim, mas a gente ainda falou, o problema é que essa conta vem pro Estado pagar e na verdade para a sociedade, porque se o Estado não tem receita própria, tudo é fruto de tributos, impostos, taxas, contribuição, na última ponta lá, no fim da linha, quem está custeando e arcando com indenizações, etc., é mesmo a sociedade. E aqui, o que o defensor público fez, já que o Jorge falou de audácia, coragem, me parece que é uma medida bastante audaciosa e corajosa, mas no sentido de jogar luz a essa realidade, não é? Porque se é dever do Estado, se diz respeito ao Estado, a custódia do preso, e aí a custódia passa também por garantir a sua integridade física, etc. Sem falar aqui nos pormenores, já que o Zé limpou a minha barra aqui dizendo que não é minha área, mas o pouco que eu lembro da lei de execução penal, etc., vale aqui a máxima do Jorge para a saúde, é a lei da Suécia para a realidade da Nigéria, não é? A lei de execução penal é a coisa mais linda na teoria, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente e tantas outras leis. Só que quando você coloca em prática é um verdadeiro colapso. E aí você tem que criar aberrações, aí, ficções jurídicas, não é? Que é a tal casa do albergado, progressão de regime, prisão domiciliar, porque a prisão domiciliar é a criação, porque não tinha. Agora, você não tem como fiscalizar sistema aberto, né? O regime aberto, semi-aberto, fecha. Então, se cria essas adequações para que a lei não seja letra morta. Então me parece que é nesse sentido também a ação do defensor público, audaciosa e corajosa. Mas eu quero ouvir o Jorge também, porque quando você fizer esse censo realmente, se agilizar, ele fala que se cumprir as progressões de pena, então, se isso for efetivado, muitos presidiários irão para as ruas e a sociedade fica reclamando, né? Fica insegura, né? Por essa questão, e a gente tem que entender essa reação. Não, eu acho que o dia que isso for implantado ampla e restritamente, se quiserem, pode me arrumar uma vaguinha na cadeia, que vai ser mais seguro ficar dentro da cadeia do que na rua. Então, assim, a coisa está se invertendo. O Brasil, o que eu acho que nós precisamos entender, e eu acho que a sociedade precisa refletir de uma vez por todas, até porque nós estamos aí muito próximos do lançamento da campanha presidencial de um dos maiores trastes da história do Brasil, recente e geral, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, e que a gente não consegue ver que o Brasil parou. O Brasil parou para eles enriquecerem com a Petrobras, com o BNDES, com o PAC. Quando você entra no site do PAC, você fala, nossa, tem uma notícia no site pac.gov.br, muito legal, que coloca assim, em 9 anos, investimentos executados pelo PAC somam 1,9 trilhão.
se a gente pegar essa frase e analisar de forma um pouquinho mais criteriosa, bom, 9 vezes fora, 9 trilhão, só nessa brincadeira 500 bi foi pro bolso dos caras, porque eles estão levando entre 25% e 1/3 de tudo. Essa é a conta que está se chegando. Então, o Brasil parou. E nós estamos colhendo as consequências dessa paralisação. Não houve investimento em infraestrutura, não houve investimento no sistema penitenciário, não houve investimento no sistema de saúde, houve um monte de leis lindas que não são passíveis de execução. O São Francisco lá, a obra do São Francisco, ela está com 85% há 22 anos. Sabe, então, assim, é muito. E agora nós estamos aí, mais uma vez, à beira do lançamento da campanha desse energúmeno, que devia estar na cadeia e não fazendo campanha para presidente. Eu vou mais longe, só rapidinho, eu acho que não parou, não, eu acho que regrediu, esse é o problema, porque se tivesse parado, é que nem você falou lá, atender de graça, não, você paga para atender, e aqui é a mesma coisa, de verdade, acho que não parou, eu acho que regrediu, porque para você voltar ao que era antes, você tem uma perda de tempo e o sacrifício de uma geração toda, então é bem complicado. Zé, rapidinho, só aproveitando esse gancho do Jorge também, só para dizer o seguinte, a gente tem a população carcerária, se eu não me engano, em torno aí de 400, 500 mil presos, não é? E aí vem lá Human Rights, lá direitos humanos, acho etc. que é mais, hein? Mais? 620 mil, mais ou menos. Então já. eu tô com o meu Eles número... não sabem a conta. Não sabe exatamente. Eu tenho como 500, mas enfim, que seja 600, pior ainda. Mas veja, você vem o pessoal dos direitos humanos lá trazendo casos excepcionais para transformar em regra. E isso é alguma coisa que me assusta. Não a questão da progressão ou tal, porque deixando de lado a brincadeira, mas se é o direito posto, colocado, e aí a gente ou pensa na mudança da lei ou segue, se o camarada tem direito à progressão de regime, o que não é de todo ruim. Talvez as frações de pena computadas é que sejam ineficientes. Se a gente pegar o caso da Lava Jato, que é pior do que um assassinato, vamos dizer assim, você tem ali progressão de regime depois de 2, 3 anos de prisão. Quer dizer, se o camarada... Qual seria a pena ali interessante na Lava Jato? Empobrecer o camarada, quer dizer, fazendo ele perder o produto do crime e eventualmente aquilo lícito que ele tinha ao longo da vida, azar dele, acabou, essa é a pena. Mas não, você tem uma progressão rápida. E aí, para fechar, se pegam casos excepcionais que estão errados, isso já foi objeto de discussão na mídia, etc. O irmão gêmeo que foi preso no lugar do outro, um que tinha que sair, não saiu, enfim, tem isso. Agora, quanto isso reflete no universo de 400, de 500 ou de 620 mil? A gente está falando de 0,0000 quantos zeros? Então esse é o ponto. E aí eu vejo, isso me causa certa angústia. Quer dizer, a pessoa está presa há mais de 6 anos, a outra cumpriu pena há 10. Está errado? Está erradíssimo. Vai se resolver através de reparação de erro judiciário? Provavelmente. Quantificar isso, precificar isso, não tem valor. É a propaganda lá do Mastercard. Não tem preço, mas você vai ter que resolver. Agora, você não pode, por conta disso, pegar a exceção, transformar em regra e querer colocar todo mundo aí em liberdade. Você fez uma analogia interessante dessa questão, e fazer até uma figura de pensamento, vou até meio que parafrasear o Quaresma, que essa questão do sistema penitenciário vão se repetindo os episódios que têm a mesma causa. Todos eles têm as mesmas causas. Agora, suspeitos de liberar a rebelião no Rio Grande do Norte foram transferidos, de Manaus também, de Boa Vista também. Chama-se a Força Nacional de Segurança. Término estabelece prazo para a construção de 5 presídios federais. A verdade é que as autoridades sentaram em cima do problema e essa sujeira monstruosa está saindo debaixo do tapete, porque essa fatura chegou. É muito tempo sem pagar o cartão de crédito, ou pagando o mínimo, e agora a situação está sob... está fora do controle. Está fora do controle. E a sociedade está em pânico. Tem que tirar esses caras da zona de conforto mesmo, eles têm que trazer a solução agora. Aí fica esse embate aí, essa visão humanitária, que também tem que ser colocada na mesa, na balança, mas, puxa vida, precisamos de medidas urgentes, efetivas já, para resolver essa questão, porque isso vai evoluir. Amanhã vai ter outra rebelião em outro lugar, pelas mesmas causas, com as facções criminosas que os governos insistem em dizer que não existem. Ora, estão brincando com a gente nessa questão. Esse é o meu entendimento. Bom, vamos lá então. Agora, desculpe me exaltar, mas é porque as notícias vão chegando. Tá vendo, Zé? Não sou só eu que não é verdade? Exalto, tá mas é. Quando a gente deixar de se exaltar também, a gente para de fazer o programa, hein, Zé? É isso aí. Bom, deixa eu dar um recado aqui final, que é da Home Life, assistência domiciliar em saúde, cuidando de quem você ama há 10 anos. Home Care vai muito além do que você imagina.
atendimento domiciliar, desde o atendimento mais básico, mais simples, até o tratamento intensivo, né? A equipe da Home Life é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos de enfermagem e muito mais. Conheça tudo que a Home Life pode fazer, porque você é uma empresa referencial que está aqui na nossa região, numa nova sede, na Costa 146, 17º andar, muito bem estruturada para atender você da melhor maneira possível. O telefone é o 3202-6440. Tem também a unidade de Ribeirão Preto, unidade de Grande São Paulo. É a Home Life à sua disposição, nossa apoiadora cultural. Acesse homelife.com.br. Dr. Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, muito obrigado. Obrigado, Rafael Quaresma. Terça-feira estaremos de volta aqui na bancada. Se Deus quiser. Tiago Ferraz, obrigado. Rajana Novaes também. Ao Rick Santos da coordenação de pauta, que você falou, assuntos pra mim e pro Jorge, você pode crer que o Rick Santos ponderou isso. O Rick tá com conhecimento jurídico e com a mão cirúrgica. Isso aí. Tá unindo as duas especialidades. Quem ganhou o par de convites para o Cine Rocks foi o Kleber Aloysio Silva do Imbaré. Kleber, retirar na CDL Santos Praia, Marechal Deodoro 13, horário comercial, tá bom? E vai curtir um cinema aí no Cine Rocks. 8 horas, vem o Entre Linhas com Rafael Mota. Nosso programa Bom Dia CDL fica por aqui. Amanhã tem mais. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.